Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Manda Brasa Podcast e que edição para mim satisfatória, gratificante, viu? Grande satisfação receber aqui um convidado, um grande amigo aqui da nossa cidade que tem um levante cultural, um legado cultural bem forte, né? Eu tenho a honra de trazer ele aqui. Ele é artesão aqui da nossa cidade. Tem o seu ateliê Cacarecos, situado lá no centro de artesanato daqui de Oeiras, que você deve conhecer, né? E ele também é técnico de enfermagem, correto? Aqui Sem dúvida. na nossa cidade. O nome dele é Antônio Pereira da Silva Filho, popularmente Toninho Mocó. Que honra, que satisfação poder receber você aqui no nosso Manda Brasa Podcast. Seja bem-vindo. Mande brasa aí, fique à vontade, tudo bem? Obrigado, Dudu. Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para um bate-papo, né? Fique à vontade aí. Mande brasa, né? Eu fico, assim, primeiramente, vamos lá, duas perguntas, né? Que já estavam aqui na minha cabeça. O porquê de Toninho Mocó, né? E por que Cacarecos, né? Vamos lá primeiramente pelo Toninho Mocó, mande brasa aí. Rapaz, esse nome Toninho Mocó já vem lá do meu avô. Meu avô tinha um apelido por nome Zé Mocó. E depois meu pai ficou conhecido, né? Depois que ele faleceu, Antônio Mocó. Só que, né? O passar do tempo, eu vim morar na cidade, né? E acabei mexendo com bar. Aí a gente sempre procura um nome, né? O nome assim que chama a atenção, Chama né? atenção. E daí eu coloquei Toca do Mocó. Toca do Mocó. É. Muita gente lembra, né, Esse desse bar bar. é famoso, Né? viu, a galera? Foi mais ou menos em 97, né, esse bar. E daí quando eu fechei o bar, né, não quis mais trabalhar com bar. E daí ficou esse nome, Toninho Mocó. Ficava ali na Rua do Meio, né? Era a Santos Dumont É, com exatamente. a Dr. Benedito Martins. Rua do Meio. A Rua do Meio, né? A Rua do Meio, Uma famosa. das ruas mais famosas de Oeiras É, em tudo, né? é Santos Dumont porque pousou um avião ali, né? Naquele cruzamento ali, né? Naquele tempo não tinha quase casa, né? A população de Oeiras era pequena. Ah. Quando o avião chegou, todo mundo se deslocou, saiu correndo para ver esse avião. Ele ficou lá poucos minutos, né? Aí ficou Rua Santo Dumont, né? Rua Santos Dumont. Mas aí o Cacarecos, né? Que tem um letreiro bonito lá na loja, lá, viu? Por que Cacarecos? Eu fui pesquisar assim, eu queria colocar um nome assim diferente, né? Um nome fantasia. Aí eu fiquei pesquisando alguns nomes e tal. Aí eu vi o nome Cacareco, aí eu fui pesquisar por que Cacareco, né? Tem a impressão que Cacareco é coisa que não presta mais, é coisa que você joga fora. Mas não é, Cacareco é coisa antiga, coisa velha, Coisa rústica, né? coisa rústica. Aí então ficou o nome do ateliê de Cacareco, né? Que massa, bicho. Toninho, me fala um pouco aí da sua origem, onde você nasceu, a origem da sua família aqui no município da nossa cidade. Bom, o meu pai é do interior de Oeiras, né? É um lugarzinho chamado Extrema. Ela fica depois do Riachuelo, né? Então, de família humilde, naquela época meu pai e os irmãos, né? Meu avô, eles não tinham propriedade própria. Sei. Então eles moravam de agregado, né? Mas depois de certo tempo, meu pai acabou comprando a própria propriedade dele, né? E minha mãe é daqui de Oeiras, né? Ela é dessa família aí tradicional, aqui do condado, né? Dessa família de Sossego, tem a família Vieira,
né? Que é misturado com a família Martim, família Sá. E ela acabou indo lá para o interior, ela ficou órfã de mãe e acabou indo para o interior com a irmã e acabou conhecendo meu pai. Aí lá se casou, né? Ficou no interior. Aí, aos poucos, a gente vai voltando para a cidade, né? E, no caso, são quantos filhos da família? São 10 filhos. São 10 filhos, né? São 4 homens e 6 mulheres. A maioria reside aqui na cidade? Tem uma que mora em Bacabal, né? Que é freira. Meus irmãos homens moram em São Paulo, outros moram aqui em Oeiras. Né? Eu moro aqui em Oeiras. Né? Bacana. Toninho, me fala um pouco aí da sua infância com relação à educação, os estudos, né? Como era que era naquele tempo, onde você começou a estudar, qual escola você passou? Aquele tempo, quase ninguém estudava na cidade, né? Então eu comecei a frequentar a escola lá no interior. Foi poucos dias. Então tinha um rio que tinha que atravessar e era assim perigoso para essa questão de arraia, esse negócio todo. Aí meu pai falou, não dá certo não. Aí tinha uns parentes aqui na cidade e eu sei que minha mãe veio aqui e quando ela retornou disse, olha, vocês vão estudar em Oeiras. Aí eu vim estudar aqui para uma casa de um parente aqui no Buringa. Sim. Né? E naquela época o colégio mais próximo era o Armando Bulamac, onde hoje é ali a atual gráfica. Né? Naquela época a gente sentava de 3 pessoas na mesma carteira, um próximo do outro. Mas era engraçado porque dia de prova você não tinha coragem nem de olhar para o lado, com medo do professor, né? Naquele tempo a autoridade do Não professor... tinha como colar, né? Que nem pescar. É. Né? Então a autoridade máxima mesmo era o professor. E o aluno respeitava, né? Em respeitava. todos os sentidos, né? Hoje em dia, o aluno, ele falta voar em cima do professor. Naquele tempo era diferente, né? Uhum. E naquela época, a gente tinha só um professor, né? A minha professora era a Auri, que era daquele pessoal ali de Fabrício Amorim. Sim. Né? Foi minha primeira professora. Né? Nunca esqueci. Dona Auri, muito amiga de Dona Petinha, dos bandoleiros, né? Sim. Conheci ela. Ela morava ali. Gente, com boa, o pessoal de Amorim. Eu não sei o parentesco, né? Mas... Exatamente. Né? Quando eu cheguei, ela já morava ali. Mas aí, continuando a questão dos estudos, né? Uhum. Assim, qual foi o passo seguinte, né? Nesse primeiro local que você passou, na primeira escola? Daí eu morei nessa casa, depois fui morar... Fiquei pulando de casa em casa. Aí fui morar na Coronel Mondixá. Morei ali próximo do Piaget, depois fui morar lá na Bomba, lá do outro lado. Depois meu pai comprou casa em Oeiras Nova, e daí eu estudei em vários colégios, né? Porque assim, depende da série, você vai mudando. Visconde, Costa Alvarenga, fiz, que nem se diz, né? Fica de recuperação. Fui pro Nogueira, fui pro Orlando Carvalho, estudei no Rocha Neto, né, Visconde, esses colégios aí. Chegou a passar na escola normal ou não? Eu comecei, passei, mas não fiz o curso escola normal. Naquela época era outro curso, era... Como é que é? Não era magistério. Era o científico que falavam ou não, né? Não, era aquele mesmo curso que a Carmelita Souza fez. Contabilidade. Naquela época. Tá. Que tinha o normal, né? Magistério e tinha contabilidade também, né? Só que daí eu não concluí. Que daí naquela época eu fui embora para São Paulo, né? Porque meus colegas foram todos estudar em Teresina, eu não tinha condição de estar estudando
né? Então, se deslocar para fora, e daí a solução é São Paulo, né? São Paulo, né? É. Foi residir lá, né? Aí fui para São Paulo. Lá foi que eu concluí o segundo grau, São Paulo. Então, aí, quando você chegou lá em São Paulo, né? Como é que foi, assim, esse primeiro contato? A primeira vez que você foi em São Paulo, né? Esse primeiro contato já com a cidade, né? Já era uma grande metrópole, como era que era lá? Eu fui em 93, 83, aliás, corrigindo aí, 83. Então, naquela época, lá o desemprego estava ruim naquela época, né? Muito frio. E daí eu fiquei um tempo desempregado, né? E morava com o meu irmão adotivo. Aí ele falou, não, dá um tempo aí, depois, né, dá certo. Aí, graças a Deus, deu certo. Aí eu parti para trabalhar na metalúrgica, trabalhei em metalúrgica até em 96. Lá no ABC? Não, foi na cidade de Cotia. Ah, em Cotia, né? Cotia. Interior do estado. Também em Cotia. Então, lógico que quando eu fui para outra cidade, Carapicuíba. Mas depois você vai conquistando, você vai correndo atrás, né? Mas então, essa atividade metalúrgica, né? Que até eu, assim, já te conheço há um certo tempo, eu não sabia, né? Uhum. Isso já abriu, assim, uma visão, uma pergunta. Abriu uma visão para ti dessa parte de trabalhar com artesanato, de moldar algo, de transformar algo? Como é que foi essa Não, parte? assim, a metalúrgica, né, em si, é um trabalho que você conseguiu. Você poderia ter ido trabalhar de garçom, outra profissão. Mas surgiu essa oportunidade, né? Então era um emprego muito bom. A gente trabalhava com processamento de valores, né? A gente fabricava essas máquinas que contam dinheiro, né? Então, eu só não levei muita sorte, porque a empresa faliu, né? Aí depois que a empresa faliu, eu fiquei um tempo ainda, né? E eu morava próximo a Embu das Artes, né? Naquela época. Aí eu apreciava as artes. De vez em quando eu ia no domingo almoçar, né? Eu sinto saudade dos domingos lá, né? De vez em quando que eu vou em São Paulo, nunca dá tempo ir, né? Que é corrido, né? Aí depois dessa época aí, que a empresa faliu, eu vim embora, né? Porque meu pai já estava um pouco debilitado, doente, aí eu me achei na obrigação de vir ajudar a cuidar. Então, lá em Embu das Artes, você teve o primeiro contato com a parte de artesanato. Foi. Né? Como visualizando, né? Uhum. E aí, quando foi que você começou a desenvolver algo assim do artesanato? Sempre quando eu ia às feiras, né, no domingo, eu sempre imaginava, né? No dia que eu for embora para Oeiras, eu vou tentar fazer alguma coisa, criar alguma coisa. E daí eu comecei a criar alguma coisa depois que eu cheguei aqui. Aí meu pai olhava para aquilo ali e dizia, não, isso aí ninguém compra não, isso aí ninguém gosta não. Eram uns troncos, né? Eu botava uns passarinhos assim, aí meu pai não incentivava ele. Eu digo, rapaz, pô, fica calado, você não me incentiva, né? Fica calado. E daí foi quando surgiu uma feira do município de ciências. Daí eu perguntei pro Baltazar Cortez, que era o secretário na época, né, de educação, se eu poderia colocar as peças lá. Aí ele, pode sim. Aí coloquei assim no chão as peças, né? Mas daí foi tão visitado assim que me incentivou mais ainda, né? A produzir mais, né? Sim, daí eu comecei, né? Então vamos lá, tem alguns tópicos aqui que eu tinha separado, né? Como foi a sua atuação dentro do programa AABB Comunidade, né? Que muita gente aqui em Oeiras lhe conhece pelo trabalho desenvolvido nesse projeto, né? Uhum. Como era que funcionava esse projeto aí? Bom, o projeto
quando existia as ABB, existem os projetos, né? Muitas vezes você tem que correr atrás, né? Então, em Oeiras foi implantado o projeto ABB Comunidade. É uma parceria do Banco do Brasil com o município. E daí eu fui convidado, né, para participar pelo município. E o diretor era Baltazar Cortez. Só que ele falou assim, olha, eu tenho esse serviço para você, só que tem lá o Colégio Agrícola, está precisando de alguém para administrar as aulas de educação física e o VTETO. Aí o que acontece? Eu ia 6 horas da manhã, aí dava aula lá no Colégio Agrícola, no Beraba 1, acho que é Beraba 1. Aí de lá eu voltava pro VTETO, aí dava mais uma aula até às 7, e depois eu me deslocava para o projeto ABB Comunidade. Era um projeto muito bom, né? Que abrigava 110 crianças, né? Então era aula de reforço, de matemática, aí tinha capoeira, tinha dança, tinha música, né? É um projeto muito bom. Tinha esporte. Foi uma época muito boa que você conheceu muitos Sim, jovens, né? Sim, aí o projeto durou até em 2008. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. A gente quer aqui agradecer a Mimos Que Presentes, viu? Que padronizaram aqui esse balde maravilhoso, bonito aqui. Você pode encomendar o seu lá na Mimos Que Presente. Segue lá no Instagram, viu? Você pode encomendar seu baldinho, né? A sua caneca, o seu copo personalizado e tomar sua cerveja em casa, né? Com sua família, assistindo o Manda Brasa Podcast, né? E também a Silva Gás, daqui de Oeiras. Precisou de gás para a sua residência, para a sua lanchonete, o seu restaurante. Ligue para a Silva Gás que o gás chega lá com qualidade, com rapidez. Segue lá no Instagram, a Silva Gás, que é uma empresa que está chegando aqui em Oeiras para fazer toda essa diferença aí no abastecimento de gás, tá certo? E um abraço aí para meus amigos Diogo Silva e Lorena Silva, que sempre estão aí apoiando aí o nosso Manda Brasa Podcast, tá certo? Toinho, me diga uma coisa. E chegando aqui no bairro do Rosário, os Congos de Oeiras, né? Quem conhece Toinho Mocó sabe que ele é do grupo Congos de Oeiras. Como foi o primeiro contato que você teve lá com os Congos? Pois lá no Rosário eu tinha já bastante amigos, né? O Flávio, o Fabrício e outros mais. Então, eu fui no Rosário e teve uma apresentação. E daí me interessou muito a questão da dança, né? Isso foi em quando? Você lembra, mais ou menos? Foi em 2000, mais ou menos em 2000. O ano 2000, né? O ano 2000, Ah. foi. E daí, lá tinha assim um pouquinho de burocracia, porque são descendentes de negro, né, tal. Ah. A pessoa foi e disse, rapaz, vamos ver aí, porque tu tem a cor um pouquinho mais clara, né? Eu digo, não, moço, mas eu sou de família de negro, né? Ah. E daí eu conversei com o Flávio, ele falou, não, vou levar a proposta lá para o grupo, né? Aí você tem que participar de algumas reuniões. Se você achar que, né, que realmente é isso que você quer, eu digo, não, moço, eu tenho a certeza que eu quero. E daí comecei. Aí a questão da saia, né? Sim. De vestir a saia, né? Homem vestir. Eu não sabia de nada da história. E daí consegui entrar. Aí teve a primeira apresentação. E teve um colega que entrou também, só que ele não queria vestir a saia aqui em Oeiras. A questão do preconceito, né? Sim, cidade Então tradicional. ele disse, quando tiver uma apresentação em outra cidade, eu coloco a saia. Eu digo, não, moço, eu vou colocar a saia aqui mesmo, em Oeiras. Aí pronto, eu coloquei, comecei a participar do grupo. Depois o grupo foi tomando nome, né? Viajamos para alguns lugares aí
muitos festivais, né? festivais, né? São Paulo. E tô aí, tô até hoje aí, nos Congos. Mas o Festival de Olímpia, quantas vezes você foi lá com os Nós Congos? fomos 5 vezes. 5 vezes, né? E surgiu a primeira vez muita curiosidade. A questão dos homens estar vestidos de saia, se maquiando, aquela coisa toda, né? Despertou a Então, atenção do público, né? Porque não é algo é, que se vê, assim, uma dança. porque existe vários Congos, né? Mas pelo que eu já vi, não tem nenhum igual o nosso, né? Um vestido. Que eles usam mais fita, eles usam calça e botam aquelas fitas, né? Não é saia, igual a gente. Aqui em Oeiras, você viu, assim, essa questão do preconceito de algumas pessoas, assim, já foi visualizado, assim, por parte da dança dos Congos, a pessoa, tipo, como é que eu posso te falar? Alguma atitude, assim, de não ver aquilo como algo cultural, assim. Se teve alguma atitude, assim, Não, não. não, né? Pelo que a gente, né, percebe, tem bastante aceitação, É que a né? Tem. cidade, assim, tradicional, muita gente ainda tem aquele preconceito, por assim, a questão africana, né? A É. questão da dança do homem vestido com uma roupa de mulher, essas coisas. O pessoal acha assim Pequeno. engraçado, né? Aham. Mas não, questão de crítica, essas coisas assim, a gente Graças a também Deus, não não. se preocupa com isso, não. Até porque é um trabalho cultural É? de décadas, né? De Sim, décadas, né? sim, sim. Muita gente conhece, né? Quem conhece, que eu conheço alguns membros do Grupo Os Congos de Oeiras, é algo muito bonito que levou o nome da cidade para fora do estado diversas vezes. Sim. E muita gente ainda não conhece ainda, deveria conhecer, né? Pesquisar um pouco. Tá tudo no YouTube, né? Tem muita coisa no YouTube lá. Tá. Às vezes os turistas chegam perguntando alguma coisa, algum livro. Eu falo para eles pesquisarem que encontra, né? A Márcia Evelyn lançou um livro agora, né? Dos Congos, que eu participei da produção de um material de áudio que foi lançado, né? Então vale a pena pesquisar aí, pessoal, sobre os Congos aí. Toninho, e como é que foi a sua participação aí dentro do teatro? O teatro na nossa cidade aqui em Oeiras, o grupo IPA, né? IPA de teatro. Como é que Toninho Mocó chegou no grupo IPA? Bom, sempre esses grupos culturais, sempre eu tenho um amigo, né? Então, o Lameco Valentim é meu amigo particular há muitos anos. Grande Lameco. Né? Grande Lameco. Foi o aniversário dele, dia 26. Aí eu fui conversar com o Lameco a respeito do grupo. Eu digo, rapaz, Lameco, eu queria participar do grupo. Só que eu sou tímido, assim, essa questão do elenco, né? Ele disse, não, mas tu pode começar como contra-regra, vai ajudando ali, que daí tu vai perdendo a timidez, né? E uma hora que precisar, a gente encaixa, que muitas vezes, né? Falta alguém e tal. Aí foi o que aconteceu. Nos bastidores, primeiro, né? Sim, fiquei por ali e tal. Excelente, o caba gostava, né, tal. E daí, quando surgiu um papelzinho bem pequenininho, eu fui fazer, né? E foi daí quando abriu as portas para participar do elenco, né? Fiz o Herodes 3 anos consecutivos, né? Depois que eu perdi a timidez de estar atuando, né? Agora não, agora eu tô mais na parte do figurino, né? Porque essa questão dos trabalhos às vezes impede, né? De você estar participando diariamente assim dos ensaios, essa coisa toda. Não tenho muito tempo, né? Então, agora eu fico só na parte do figurino. Nos bastidores novamente. No bastidor. Voltei para estaca zero. Mas me diga uma coisa, assim, qual foi a paixão de Cristo assim, que você se lembra que realmente foi algo assim que ficou assim na sua história assim, no teatro, que você, cara, eu participei daquele projeto, qual foi? Que teve vários, né? Não, foram vários, mas o projeto da Paixão de Cristo, que eu acho que é aquela que teve mais trabalho,
a Ah, dificuldade, né, de você estar correndo atrás de material, né, de elenco, né, essas primeiras apresentações, né, de nego que chega quase no dia da apresentação, nego sai fora, diz que não vai mais, né, aí marca muito a gente assim, né? Depois não, as outras já, né, a gente já tá inteirado já, entendeu? Qual foi, assim, um momento, assim, engraçado que você se lembra do teatro? Tem muita coisa engraçada aí nos bastidores aí. Não, tem uma colega que nós fomos ensaiar a Paixão de Cristo. E tem uma passagem que diz assim: Marta, Maria, Jesus está chegando. Ah, Aí ela emendou, ela disse assim: Marta, Maria, Jesus está chegando, né? ah, Aí emendou. Aí todo mundo deu risada. E daí ela ficou chateada e disse que ia sair do grupo, né? Foi muito engraçado, isso aí nunca esqueci. aquela Mata Maria. Marta Maria, ela não deu a pausa, né? Ah, Ela já falou direto. entenderam? Mata Maria que Jesus está É. chegando. E outra que eu lembro foi quando eu fiz uma espada, aí pintei a espada, deixei fora para secar. Eu acabei esquecendo de pegar. Aí naquela correria, aí fomos lá pro local da apresentação. Quando chega na hora lá, cadê a espada? Aí eu venho em casa às pressas buscar essa espada, chego em casa, cadê essa espada? Não encontrei a espada. Aí lembrei que eu deixei a espada secando lá na rua. Aí alguma criança pegou. Ah, Rapaz, eu tive que improvisar rapidinho. E a gente sempre tem que deixar um pouco de material. Você não deve usar todo o material, né? ah. Aí tinha um spray. Aí eu cortei uma ripa, fiz uma... Tipo uma cruz mesmo, uma cruz, né? Aí joguei spray rapidinho, aí corri às pressas lá. Deu tempo lá pra... Quem era o personagem, assim, mais engraçado do Grupo IPA, na sua opinião, naquele tempo? Bom, com certeza era o Elestro, né? O Porque Elestron Martins. o Eleston Martins, ele improvisava, né? Ele colocava fala que não existia. No script, né? O público talvez não sabia, né? Mas a gente sabia que ele já estava inventando. É engraçado. Isso aconteceu em festivais, né? Ali em Simões, Fronteiras, né? Por aí afora, né? Sim. E o personagem, assim, mais polêmico, na sua opinião? Eu acho que foi Judas. Judas? Quem interpretava? Não, teve vários. É difícil você fazer um papel desse, né? Judas, eu acho um dos papéis mais difíceis é Judas, né? Mas teve um Judas que ele não me parece que ele estava em Picos e nós não conseguimos encontrar. Aí viajamos. E agora, como é que vai fazer? Aí o Elis, eu faço. No improviso lá na hora. Foi. Ele foi lendo o texto daqui para lá, tal, mas na hora da apresentação, meu amigo, não saiu nada que estava no texto, né? Então, assim, eu acho que foi um dos papéis assim mais polêmicos, assim, Polêmico, né? né? E teve também o rapaz que fez Jesus, que ele esqueceu o texto. Mas não foi Diogo Christian que tá aqui Não, na técnica, não, né? não, foi lá em Santa Cruz. Né, Diogo? Ele era assim um pouco estrela, né? Ah, esse daí. Esse rapaz. Esse Jesus aí. E daí ele errou, ele não improvisou, simplesmente ele olhou para frente assim e disse: eu desisto. E saiu de cena No meio da no apresentação? meio da apresentação. Rapaz. E daí a próxima que ia entrar, né, que é em memória, a Rita, ela faleceu. Ela disse: fecha as cortinas, que eu não me chamo Rita de Cássia.
E daí ela entrou e pronto. E tomou conta do palco, né? E foi até premiada Nesse festival. nesse festival. Bacana, que passagem aí no Grupo IPA. Toninho, me diga uma coisa. O movimento do escotismo aqui na nossa cidade, né? Que tem o grupo escoteiro Domingos Afonso Marfrense, né? É. Um grupo de escoteiros conhecido bastante no estado do Piauí, né? No Nordeste. E muita gente lhe conhece também por participar, ser um dos coordenadores deste movimento, né? Que eu também já fiz parte, né? Uhum. E me orgulho muito disso. Como é que foi assim a sua chegada dentro do movimento do escotismo aqui na cidade? Bom, o grupo já existia dos anos 80, né? Eu tenho assim um conhecimento dos anos 80, mas porém essa época eu não participava, né? Eu vim aliás, era Bené Carneiro, que era dos anos 70, eu vim participar dos anos 80, né? Do escotismo. E eu vi aquele pessoal fardado, e daí, nessa época, eu não tinha assim ninguém para ver como é que faz para entrar, não sei o quê. Mas um dia eu criei coragem, né? Talvez o que me chamou a atenção foi a roupa, né? Todo mundo fardado, uniformizado, todo bonitinho lá e tal. Como é que faz para participar? Aí me explicaram, tímido danado, né? E daí entrei no escotismo, naquela época. Fiquei 3 anos, que foi na época que eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo eu procurei um grupo, né? Porque quando você é um escoteiro de verdade, você sempre é escoteiro, né? E daí eu retornei a Oeiras, foi quando eu encontrei com o padre Juvenal, e nós conversávamos, né? E ele falou assim, vamos fazer um encontro dos veteranos, né? Aqueles que foram escoteiro e tal. Vamos sim. Aí se organizamos e daí conseguimos encontrar 80, mais de 80, quase Uma 90 galera escoteiros, boa, né? 80 né? pessoas. Daí nós fizemos um encontro com a alvorada, né? Com atividade de campo, né? Depois desse encontro foi que surgiu a ideia de retomar o grupo de escoteiro, né? Aí em 2010, né, nós recebemos a ordem que podia retomar novamente as atividades escoteiras, né? E daí nós estamos aí na luta até hoje. Daquela turma lá que participava das antigas, quem que você se lembra assim que era assim um escoteiro que bem diferente assim do normal, que era um que vestia a camisa mesmo do movimento e tal, Naquela época a liderança. tinha o Juscelino, tinha o Fabrício, tinha o Pedro Osvaldo, tinha o padre Pedro, que é falecido, né, que é do Barroso, tinha Pedro Osvaldo, que eu já falei, Pedro Osvaldo, e outros mais, né, que alguns hoje estão atuando, outros não, né, outros moram em outros lugares, né, mas daí quem está firme mesmo daquela época, do meu tempo, eu acho assim que só tem eu, daquele tempo, Na ativa, né, e nativo, coordenando, né? coordenando. Certo. Tem quantos hoje escoteiros aqui dessa nova geração, mais ou menos? É assim, são formados em 3 modalidades, né? A tropa Lobim, a tropa escoteira, a tropa 100, né? Por conta da pandemia a gente estava parado, né? Nós estamos com as patrulhas incompletas, inclusive dia 2 vamos retomar as atividades e fazer a inscrição, né, de novos escoteiros. Nós vamos passar o dia todo, né, lá. Vai vir a chefe, a coordenadora do Piauí,
a chefiana, né? Mais umas 3 pessoas, né? Para dar um incentivo mais, né? Trazer umas atividades. A gente também vai estar correndo atrás de outras atividades aí para o movimento. E estamos fazendo a divulgação também para essa questão da inscrição. Mas é assim, a tropa sênior são 24, né? A tropa escoceira é 32, né? Praticamente nós estamos no momento só com a metade. Né? Ainda tá tudo voltando ainda, né? Depois estamos retomando aí da as pandemia, atividades. Né? Toninho, aqui me diga uma coisa. Hoje você como técnico de enfermagem, né? E muita gente conhece o seu trabalho dentro do CAPS, né? Do CAPS e também hoje na UPA, né? Que é uma área de saúde bem complexa. E como é que foi assim, você iniciou a trabalhar nessa parte de saúde, né? De atenção psicossocial e depois agora como técnico de enfermagem? Eu na realidade, eu fiz técnico de enfermagem em São Paulo, né? E não estava atuando. Fiz técnico de enfermagem, fiz primeiros socorros, né? Então, no hospital UPA, eu estou como técnico administrativo. Sim. Né? Não estou atuando na área da enfermagem, né? Me colocaram lá no setor do primeiro cadastro, do primeiro atendimento, né? E estamos aí, lutando aí, né, com os problemas, com as doenças. É um trabalho, assim, quem trabalha na unidade de pronto atendimento, né, seja qualquer setor, pelo menos para mim, é uma área assim que eu não consigo me visualizar trabalhando na área de saúde, porque é algo extremamente delicado, né, quando você se trata da vida de uma pessoa, do atendimento, né, do que você visualiza no dia a dia, né, uma série de acidentes diários, né, de óbitos, né. O que você, assim, visualizou, assim, nessa vivência, que mexeu, assim, com o seu interior, assim, que você chegou em casa e ficou pensando muitos dias, assim, que você viu, assim, na UPA? Essa questão do paciente, né, que chega no estado grave e muitas vezes você não pode fazer nada, né? Sim. Tem um atendimento em si, né, mas é um paciente grave. Existe alguns fatores assim, né? Por exemplo, uma pessoa que é acidentada no estado grave, vai entubado, você quando vê aquilo ali, você não sabe se ele vai sair daquele tubo, né? Muitas vezes a gente diz assim, só Deus, né? O que o homem pode fazer já foi feito, né? Com o médico. Essas coisas assim, né? Do dia a dia, Uma né? criança, né? Uma criança chega, né, desmaiada, de repente não volta, né? Principalmente essa questão aí que nós passamos pela pandemia, né? Da Covid, né? Da Covid aí, perdemos muitos amigos, né? Muitas pessoas queridas, né? E você não pode fazer nada. E pegou de surpresa o mundo inteiro, né? E principalmente a área de saúde, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos, ninguém estava preparado, né? Para lidar com uma situação mundial grandiosa como essa. Foi um caos grande, né? E você tá ali, não tem escolha. Quando começou a Covid aí, é lógico que todo mundo ficava assustado. Tipo assim, se você pudesse mudar de setor, você mudaria, né? Mas você tá ali, a área de saúde não tem escolha, né? Você é jogado para qualquer setor, entendeu? Mesmo porque lá faz o revezamento, né? Uma hora você tá num lugar, outra hora você tá no outro, você tá na medicação, outra hora você tá na sala vermelha, outra hora você tá na sala amarela. Tem que dar o suporte, assim, em todas as áreas, né? Sim. Para poder o atendimento funcionar, né? Bacana. Meu amigo, eu tô muito feliz com esse nosso bate-papo aqui, com esse nosso convite. E gostaria, assim, que você
deixasse aqui as suas considerações finais. Eu escolhi o Toinho para poder participar como representante aqui dos artesãos da nossa cidade. Mais uma vez, ele tem um ateliê chamado Cacarecos, lá no Centro de Artesanato de Oeiras, próximo à Igreja Matriz, onde você pode visitar e conhecer as obras do Toinho, de outros artesãos que estão lá exibindo seus produtos, colocando à venda, que muita gente, os turistas, vêm e faz uma compra maravilhosa, né, nesse período festivo aí. Gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais, a sua participação aqui. Pois é, eu queria agradecer, né, a banda Brasa, né? Manda Brasa. Manda Brasa. Então, eu sou uma pessoa ativa, gosto de participar de tudo, né? Eu consigo conciliar o tempo, né? Que muitas vezes você mexe com uma coisa, mexe com outra e você não consegue conciliar, né? A correria é grande, né? Mas daí eu tenho uma vida ativa, é assim mesmo, é o que eu gosto de fazer, principalmente na área da cultura, da arte, né? Agradecer mais uma vez. Estamos aí, precisando, estamos aí, né? Para resolver os problemas da nossa cidade. Meu amigo, muito obrigado. Sempre alerta. Sempre alerta. Essa foi mais uma edição aqui do nosso Manda Brasa Podcast. Você pode conferir aí no nosso canal, viu? Segue o nosso Instagram, viu? @MandaBrasaPodcast. Segue lá. E também segue aí nossos patrocinadores, viu? A Milwaukee Presentes. Segue lá também a Silva Gás, viu? Estamos aí e até a próxima edição. Valeu!